O Barcelona está tendo nesse momento uma perda importante para o seu elenco. O atacante francês Ousmane Dembélé está de malas prontas para reforçar o Paris Saint-Germain. Dembélé era um dos jogadores favoritos do técnico Xavi, que agora espera que a diretoria encontre um substituto para essa baixa. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês então, na minha opinião, 5 jogadores que poderiam ser bons substitutos para o Dembélé. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol europeu. Somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little. O primeiro jogador que eu selecionei aqui, inclusive, é a melhor opção, na minha opinião, que no caso é o meia português Bernardo Silva, de 28 anos. O Bernardo é um jogador extremamente consolidado e que, na minha visão, está no nível dos tops do futebol europeu. Ele provou isso na temporada passada, ajudando o Manchester City a vencer a Premier League, vencer a Liga dos Campeões e, detalhe, sendo uma peça decisiva, por exemplo, na semifinal contra o Real Madrid. O Bernardo, ele não é tão veloz quanto o Dembélé. O Dembélé tem uma velocidade absurda, muita mudança de direção e é muito forte, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. O Bernardo é canhoto nato. Só que aquilo, ele não é tão veloz quanto o Dembélé, mas ele é também muito habilidoso, ele finaliza muito bem e ele é um cara que acaba sendo, de certa forma, um armador pela ponta direita. Então eu acho que o Bernardo seria a melhor opção. Mas claro, é só o primeiro nome que eu tô trazendo aqui na lista. E é aquilo também. A gente sabe que o Barcelona não tem uma boa condição financeira para poder trazer quem eles quiserem, por exemplo. Então, até dos nomes aqui da lista, o Bernardo Silva é com certeza o jogador mais caro e também o mais improvável, justamente por conta dos valores. Então hoje ele está no Manchester City e tem contrato por lá até 2025. Na última temporada, o português disputou 55 jogos, marcando 7 gols e dando 8 assistências. O nosso próximo nome é um jogador que tem mais ou menos as mesmas características de jogo do Bernardo Silva. É que ele é mais ligeiro, ele é mais rápido. Tô falando do ganês Mohamed Kudus, que hoje está no Ajax da Holanda, meia de 23 anos. E qual é a situação? O Kudus, assim como o Bernardo, como eu disse, é um meia. Só que agora ele encerrou a temporada pelo Ajax jogando pela ponta direita, então poderia se encaixar muito bem. É um jogador habilidoso, de boa finalização, então ele poderia agregar bastante para o time, tanto na armação das jogadas por ser um meia nato, quanto também marcando gols, já que ele é um ótimo finalizador. Então por isso coloquei também aqui na lista o nome de Mohamed Kudus, que é um jogador que para muita gente é desconhecido, mas é bom de bola. Ele que tem contrato hoje com o Ajax da Holanda até 2025. E para quem conseguiu acompanhar um pouquinho a Copa do Mundo, viu ele pela seleção de Gana e ele mandou muito bem. Só para vocês terem uma ideia dos números do Kudus, na temporada passada pelo Ajax foram 42 jogos. Ele marcou 18 gols, que para um jogador que não é um centroavante é um número positivo, e deu ainda 7 assistências. Outro detalhe que eu acho importante comentar com vocês. Hoje, para a ponta direita, o Barça já tem no seu elenco o Rafinha, que terminou a última temporada em alta. Depois da Copa do Mundo, ele deslanchou no Barcelona. Então o jogador que chegar não necessariamente vai ser um titular absoluto. Pode chegar para fazer um revezamento com o Rafinha, já que o técnico Xavi adota bastante essa medida dentro do seu time. Então eu separei aqui agora, realmente, jogadores que são pontas direitas natos, essa é a posição deles principal, diferente do Bernardo e do Kudus. E o primeiro jogador já é um jogador jovem que tem brilhado dentro do próprio campeonato espanhol. Tô falando do atacante Luiz Henrique, de 22 anos. Aqui no Brasil, Luiz Henrique estava há pouco tempo vestindo a camisa do Fluminense. Dessa forma, talvez alguns de vocês se lembrem dele. Muito bom jogador. Hoje ele está na Espanha defendendo o Real Betis. E eu acho que de todos os nomes aqui desse vídeo, ele é o jogador que mais tem as características, o estilo de jogo próximo do Dembélé. É que aquilo, o Dembélé, ele é muito forte com as duas pernas. Mas o Luiz Henrique, pelo jeito de conduzir a bola, pela velocidade, pela habilidade, acaba lembrando bastante o Dembélé. É que aquilo também é um jogador que está há pouco tempo no futebol europeu. Está amadurecendo agora. Então, de repente, chegar no Barcelona poderia ser algo muito pesado para ele. Então ia precisar de um tempo para que pudesse se adaptar e, aos poucos também, desenvolver o seu melhor futebol. Mas acho que o Luiz Henrique poderia ser uma boa opção, justamente porque se encaixa perfeitamente no que o Dembélé vinha fazendo. Na última temporada, o Luiz Henrique disputou 43 jogos pelo Betis. Foram 3 gols e 7 assistências. Especialmente na parte da finalização, um pouco da tomada de decisão, ele ainda tá pecando um pouco, mas é algo que ele vai adquirir com o tempo, com a maturidade. Esse nome do Luiz Henrique acho que seria também uma opção excelente. Um outro atacante brasileiro que eu considero que também poderia ser uma boa opção é um ponta-direita
nato também, é o atacante David Neres, que agora tá com 26 anos e tá dando a volta por cima lá no Benfica. O David Neres, vocês vão se lembrar que aqui no Brasil foi revelado pelo São Paulo, teve grandes momentos no futebol da Holanda, jogando pelo Ajax e acabou sendo negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, naquela época que o futebol estava paralisado. Então ele praticamente nem vestiu a camisa do Shakhtar, né? Só se apresentou mesmo, nem entrou em campo e acabou sendo negociado com o Benfica, onde arrebentou na última temporada. Números altos em gols, números altos em assistências, então também considero que poderia ser uma boa opção. E aquilo, é um cara que conhece da posição e, diferente do Luiz Henrique, já é um nome mais maduro. Então hoje o David Neres tem contrato com o Benfica até 2027. Na última temporada disputou 48 jogos, marcando 12 gols e dando 16 assistências. E o último nome da nossa lista é um jogador que é raro, é muito raro mesmo eu ver alguém mencionando o nome dele. E olha que ele é um jogador muito bom. É que é daquele tipo de jogador que joga muito bem, mas não tem mídia, não tem hype. No caso, é o atacante italiano Domenico Berardi, de 29 anos, que defende o Sassuolo da Itália. Então, assim, não se apeguem ao fato de ele jogar no Sassuolo, porque ele é bom jogador, é um cara que vinha constantemente sendo convocado para a seleção italiana e faz a diferença para o time dele. Porque mesmo jogando num time limitado como o Sassuolo, ele sempre tem apresentado ótimos números. E é um ponta-direita que, diferente de repente do David Neres, do Luiz Henrique, que são dribladores, velocistas, o Berardi é um cara que também é veloz, também é habilidoso, mas ele é muito mais um cara que encosta lá na área para marcar gols, como um elemento surpresa. Então pelo Sassuolo ele tem arrebentado. Na última temporada mesmo, foram 29 jogos, 13 gols e 7 assistências. Isso para um jogador, como eu disse, que joga no Sassuolo, são números muito bons. E aquilo também, é um jogador que já tem mais rodagem e por conta disso, poderia até ter um preço mais acessível para o Barcelona. Lembrando que o Berardi hoje tem contrato ainda com o Sassuolo até 2027. E por lá tem uma moral absurda. Então eu trouxe esses 5 nomes aqui que na minha opinião poderiam ser boas opções para o Barcelona. E te convido agora para vir nos comentários para deixar sua opinião sobre duas coisas. A primeira, desses 5 jogadores que eu trouxe, qual foi a melhor opção que eu dei na sua opinião? Outra coisa, se você tiver algum outro nome em mente que também poderia ser um bom substituto pro Dembélé, só você comentar aí. Então, galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Um ótimo final de semana pra todos e fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!